Almir grava lá quinta e sexta. São os 2 dias de gravação dele. Hoje eu tive meu discipulado com ele aí. Só grava assim. Olá! Sejam bem-vindos a mais um Entendendo a Bíblia, dando seguimento ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje, a aula de número 40. Nós vimos na aula passada que Deus dirigiu Paulo em direção à Europa, sentido contrário do seu coração, pois queria ir para a Ásia. Chegaram na cidade de Filipos. Lá houve 3 conversões: a conversão de Lídia, de uma jovem escrava, de quem Paulo expulsou o espírito maligno, e por isso acabou na prisão, onde de forma milagrosa um terremoto abalou os alicerces da prisão. Culminou então o quê? Na conversão do carcereiro, porque logo o carcereiro quis entender como é que era o caminho da salvação, e Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, não apenas ele, mas todos da sua casa foram batizados naquela mesma madrugada, naquele mesmo dia, e na manhã seguinte, Paulo e Silas foram libertos da prisão, e terminou a aula quando eles chegaram na casa da Lídia e encontraram ali outros irmãos, e nós então deduzimos que a casa de Lídia foi a primeira igreja na Europa. Ok? Assim nós terminamos a aula de número 39, vamos dar seguimento à aula 40, mas aí aproveita, dê o seu like, se você ainda não se inscreveu, se inscreva e nos ajude participando aí nos comentários, fazendo alguma pergunta, caso queira, fique à vontade, tá bom? Bom, gente, Paulo era um exímio estrategista. A gente sabe que na primeira viagem, por exemplo, ele concentrou-se em Chipre e na Galácia. Já na segunda, ele dedicou-se a evangelizar as províncias da Macedônia e da Acaia. Claro, por um projeto divino, mas a estratégia que eu digo é porque ele procura cidades-chaves. E na terceira viagem, que nós vamos ver mais na frente, ele se concentra na cidade de Éfeso, já na província da Ásia Menor. Então, em todas as viagens de Paulo, pode reparar, ele inclui as capitais em seu trajeto. Tessalônica, nós vamos ver agora, que era a capital da Macedônia. Corinto, uma grande cidade, era a capital da Acaia. E Éfeso, que vamos ver mais na frente também, a capital da Ásia. Tudo cidades importantes. Vamos ver que ele usa a seguinte estratégia: ele evangeliza uma cidade aqui, e ele pula algumas cidades e encontra uma cidade mais importante, como se aquelas cidades-chaves, eles próprios que se convertessem ali, daria conta para evangelizar as cidades menores ao seu redor. Essa é a grande estratégia que a gente vê na vida de Paulo nessas viagens missionárias. E mais tarde Paulo escreveria a essas igrejas das cidades-chaves, a carta aos Coríntios, aos Tessalonicenses, todas essas, a Éfeso, ele escreve, e certamente essas cartas depois foram lidas nas cidades menores. Vamos lá? Atos capítulo 17, vamos fazer a leitura do texto. Começa assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Gente, esses nomes assim só pode ser grego, né? E olha que ele estava em Filipos e ele foi para
a Tessalônica. E aí aqui a Bíblia fala que ele passou por duas cidades, passou por Anfípolis e Apolônia, que estavam na beira do caminho. Se ele parou para evangelizar e tal, não sei, mas possivelmente essas cidades foram pontos de parada, sim, né, para retomar a viagem, lembrando que a viagem na época era feita a pé ou no máximo a cavalo. Então, de Filipos direto para a capital da Macedônia, que tinha por nome Tessalônica. Eu falei de Anfípolis e Apolônia como cidades que estavam na mesma estrada, e é bom você saber que o nome dessa estrada era uma estrada super importante que ligava a Ásia à Europa e passava por Filipos, né? Então tinha um nome chamado Via Egnatia. Via Egnatia. Bom, é assim pelo menos que escreve em português, né? Um G mudo. E era uma grande estrada romana. Todos nós sabemos que Roma, quando estabeleceu o seu império, uma das coisas que ela fez foi abrir estradas. E é por isso que existe um ditado que toda estrada leva a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, nós vimos ali essa via por onde eles foram até Tessalônica, passando por essa cidade. Tessalônica, como já disse, era a capital da província da Macedônia e era onde ficava a residência do governador romano, ou seja, era uma cidade muito importante. De Filipos até Tessalônica, eles tiveram que andar cerca de 160 quilômetros. Então é mais ou menos isso, né? É mais ou menos... essas cidades faziam exatamente como se fosse de 50 em 50 quilômetros, né? De Filipos até Anfípolis, deixa eu ver se o nome é esse mesmo, Anfípolis era mais ou menos 50 quilômetros, de Anfípolis a Apolônia era mais ou menos também 50, e finalmente de Apolônia a Tessalônica mais 50. E 50 quilômetros era razoavelmente uma boa caminhada de um dia inteiro, né? A cavalo. Bom, possuía nessa cidade, nessa capital, cerca de 200 mil habitantes nessa época. E havia uma grande colônia judaica. Por isso, a diferença. Paulo, em Filipos, ele não procura uma sinagoga, porque não tinha, mas como era costume dele, lá em Tessalônica, ele procurou uma sinagoga, e todas essas questões contribuíram para a decisão de Paulo de pregar ali a importância da cidade, a via principal que ligava um continente ao outro. Bom, Tessalônica atualmente é a cidade chamada Salônica, tudo a ver com o nome da época de Jesus, né, da época dos apóstolos. É a segunda maior cidade da Grécia, hoje uma população de 250 mil habitantes, né? Então, ainda hoje, quer dizer, não era a mesma cidade, é claro, né? Nas ruínas de Tessalônica eles construíram essa atual cidade chamada Salônica, a segunda maior da Grécia. Versículo de número 2, segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Bom, era um costume de Paulo procurar a sinagoga em Filipos, porque não tinha. Então, era um costume, primeiramente, de pregar nas sinagogas. Por quê? Porque ali estavam os judeus que já conheciam o Antigo Testamento. Paulo, então, partia do ponto do Antigo Testamento e aí chegava até Jesus. Ele citava as profecias, né? Não só da época da lei, da época, digamos, dos livros de Deuteronômio e tal, como nos profetas, Isaías e outros profetas mais, até chegar em Cristo, culminando na morte e ressurreição de Jesus, porque esse não podia faltar na pregação dos apóstolos, né? Então,
esse não é o tempo que Paulo passa em Tessalônica. Não quer dizer que ele só ficou 3 sábados lá. 3 sábados foi o tempo suficiente para criar uma revolução naquela cidade, né? Nós sabemos que ele ficou mais tempo na cidade de Tessalônica, porque temos informação de que ele, pelo menos, recebeu 2 ofertas dos irmãos de Filipos para mantê-lo. E ele, inclusive, além das ofertas, ele trabalhou para o seu próprio sustento. Quer ver? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 16, Filipenses que mandaram oferta para ele, ele diz: pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Então, certamente não foi só 3 semanas, ele deve ter ficado bem mais tempo lá em Tessalônica, né? O outro texto, o texto na primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim: irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, e enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Está vendo aí? Ou seja, mesmo eles trabalhando, tiveram momentos que tiveram dificuldade, mas eles não pediram, eles nem insinuaram essa situação para os novos convertidos de Tessalônica, mas os irmãos de Filipos já tinham maturidade suficiente para poder enviar até eles recursos. Bom, Paulo diz o texto que foi procurá-los na sinagoga. A iniciativa da evangelização deve ser de quem já tem o Evangelho. A gente não tem que ficar esperando um não cristão vir procurar para poder falar de Jesus. Somos nós que temos que ir até ele. Nós é que temos que sair, irmos até o alto mar, onde estão os peixes, aonde precisamos pescar. Não necessariamente ficarmos presos ali ao aquário, esperando que o peixe pule dentro do aquário. É um absurdo. Então nós temos que ir atrás, e Paulo já nos ensina aqui. Não devemos ficar aguardando eles pularem dentro do nosso aquário, né? Nas cartas, Paulo ele revela que tinha transmitido a eles, nessas semanas, mais doutrina do que teria sido possível. Isso porque certamente havia uma fome muito grande, uma sede de Deus muito grande entre os irmãos lá de Tessalônica, né? E ainda hoje precisamos ter discernimento a buscar os melhores meios, os melhores recursos, os melhores métodos para anunciarmos essa mensagem que ele diria a melhor mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo. No passado, algumas estratégias funcionavam. Me lembro que quando ainda criança, era costume lá em nossa igreja na época, irmos ao mercado da Vila Rubim, todos os domingos pela manhã, e era o costume de muita gente ir ao mercado da Vila Rubim para fazer compras. E nós íamos para evangelizar, isso antes da escola bíblica dominical. A gente chegava lá às 7 horas da manhã, né, para poder evangelizar, né, ali. Era uma estratégia que funcionava. A gente levava acordeon, levava pandeiro, violão. Hoje não chama mais atenção, né? Hoje nós, por exemplo, aqui da nossa família Betel, nós utilizamos um método que é de relacionamento. Entendemos que a estratégia maior é a estratégia que Jesus utilizava, que Paulo utilizou, que são relacionamentos, nos relacionarmos com as pessoas, deixarmos que eles nos conheçam e que eles venham ter curiosidade de saber o que nós temos de diferente, né? E podermos então, a partir dali, anunciarmos a mensagem de Jesus. Versículo 3 diz assim: explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia:
este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Queridos, aqui a gente vê algumas formas de Paulo transmitir, né? Uma coisa é certa, a mensagem da ressurreição é uma mensagem central do Evangelho, e Paulo em nenhum momento deixou de citar a respeito da morte e da ressurreição de Jesus, porque a sua mensagem sempre foi uma mensagem cristocêntrica, e a ressurreição fazia parte da essência da pregação de Paulo. A pregação do Evangelho deve ser assim sempre, bíblica e, ao mesmo tempo, racional, lógica, para que as pessoas entendam a mensagem. Então essa era a estratégia que Paulo usava. Outra estratégia era o diálogo. Ele logo abria um diálogo por meio de perguntas e respostas. Ele ia explicando o conteúdo do Evangelho na medida que as pessoas tinham curiosidades ou queriam entender melhor, né, a respeito da mensagem que ele representava. E outra, ele provou e demonstrou. Provou por A mais B, claro, citando a Bíblia, citando os profetas, de que Jesus é o Messias que havia sido profetizado ali no Antigo Testamento. E normalmente os judeus conheciam todo o Antigo Testamento, ficava muito mais rápido a conversão dessas pessoas. Essa ideia de provar aqui, essa expressão bíblica aqui, tem um significado de colocar lado a lado, apresentando as evidências, dar provas. E foi isso que Paulo sempre fez. E anunciando o quê? O principal, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 4. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Queridos, olha só, nós vemos aqui que a pregação do Evangelho nessa cidade, ela foi muito eficaz. Várias pessoas logo se converteram, e como diz lá os versículos que já lemos anteriormente, que foi necessário apenas 3 idas à sinagoga para acontecer essa revolução na cidade. Como que Paulo fez para pregar o Evangelho de forma assim tão eficaz? Lá na primeira carta aos Tessalonicenses ele explica, lá no versículo de número 5 do capítulo 1, ele diz: porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como nós procedemos entre vocês em seu favor. O que Paulo estava dizendo aqui, queridos, é que não foi só em teoria, havia prática, não só da vida deles, eles vivendo o que estavam pregando, como o poder de Deus foi manifestado ali por meio do Espírito Santo na vida deles. Então, 3 grupos de pessoas a gente vê aqui que se converteram: os judeus, os gregos que eram tementes a Deus, possivelmente aqueles gregos que frequentavam as sinagogas, acreditavam no Deus de Israel, mas não queria circuncidar, por exemplo, para se tornar, né, do judaísmo. Eles não eram prosélitos, eles eram gregos que tinham temor a Deus, né? E mulheres de alta posição. Aí entende-se aqui mulheres de alta posição, possivelmente esposas de autoridades na cidade, porque naquele contexto dificilmente uma mulher seria importante por si mesma. Ela era importante quando casada com algum homem importante. Então, por isso, quando vem essa expressão aqui, é uma expressão que sinaliza isso para nós, né? Mulheres importantes. E é bom entender que essas mulheres importantes significavam mulheres abastadas, e isso ajudou muito o ministério de Paulo posteriormente, né? Assim como Filipos ajudou
Tessalonicenses também ajudaram nas suas outras andanças, né? Então, por que a pregação de Paulo teve tanto sucesso em Tessalônica? Nós já vimos o texto acima explicando de Paulo aos Tessalonicenses, né? E esse texto responde também, pelo menos, 3 características fundamentais. Primeiro, que foi uma pregação centrada na palavra, que foi uma pregação revestida de poder e que foi uma pregação marcada por uma profunda convicção, como diz o texto, uma plena convicção. Foi uma pregação autêntica. Por que autêntica? Por causa da sua experiência e da sua vida. Paulo citava o Evangelho sempre citando a sua vida, a sua experiência com Cristo, né? Então é possível que essas pessoas convertidas deixaram as sinagogas e se uniram a Paulo e Silas na casa onde eles estavam hospedados, que era a casa de Jason, Jason, que também já havia se convertido. E os irmãos saíram da sinagoga e começaram a se reunir lá na casa de Jason ou de Jasson. Aqueles que eles encontram a salvação em Cristo se integram à igreja de Jesus. Não tem como uma pessoa se dizer salva em Cristo Jesus e não se integrar e não passar a fazer parte da igreja de Jesus. E é impossível fazer parte da igreja de Jesus se não fizer parte de uma igreja local. Porque o coração da igreja de Cristo são as igrejas locais. Nós encontramos no Novo Testamento muito mais citação das igrejas locais do que da igreja de Cristo espalhada na face da terra, né? E isso mostra a importância que Cristo dá às igrejas locais. Quando ele se manifesta lá na ilha de Patmos a João, quando este preso, né, nessa ilha, e ele manda que João escrevesse, ele não disse que era para escrever a igreja de Cristo espalhada na face da terra. Não. Ele diz assim: escreva às 7 igrejas da Ásia. Igrejas locais. Então, queridos, não há como ser cristão isolado. Ser cristão é pertencer ao corpo de Cristo. É ser membro uns dos outros, ligados, unidos na argamassa do amor. Isso é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Eu e você, como pedras vivas, como diz Pedro, unidos um ao outro por essa liga que nós conhecemos, o amor de Deus. Versículo 5 diz: mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Bom, queridos, a inveja dos judeus é óbvia, né? Várias pessoas, um grande número de pessoas, abandonaram então, dentre eles os judeus, os gentios, tementes a Deus, e as mulheres de alta posição, abandonaram as sinagogas, deixaram de seguir o judaísmo e corresponderam ao ministério de Paulo. Começaram a seguir agora o que Paulo pregava, o que Paulo dizia. Tudo indica que Paulo, então, volto a dizer, estava hospedado na casa desse homem, Jasson ou Jason, e lá estabeleceu-se a igreja, era lá que eles se reuniram, e isso trouxe uma inveja muito grande dos judeus. Versículo 6, contudo, quando eles foram até a casa de Jasson para poder pegar Paulo e Silas, olha o que diz o texto: não os achando, eles arrastaram Jasson
e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Olha só, gente, naquela época havia dois tipos de tribunais. Um era público, era público na rua, era no meio da multidão. E eles foram lá no meio da multidão, tanto é que uma multidão foi até a casa de Jason. Então, no mínimo, eles levaram para as ruas o assunto e muitos disseram: é isso mesmo, vamos lá pegar esses camaradas. E quando chegaram na casa de Jason, não tinha ninguém. Então eles pegaram o próprio Jason e todos os irmãos, quer dizer, a igreja que estava nascendo, que estava lá, eles arrastaram em direção agora aos magistrados. Agora não era mais um julgamento público, mas agora um julgamento privado, né? E eles entregam, inclusive Jason, dizendo assim: Jason recebeu eles na casa dele. Ora, inicialmente Jason, eu imagino que ele apenas abriu a porta para hospedar aqueles viajantes. Claro, e aí deram comida para eles, e eles ali ficaram durante um tempo, e aí deu que Jason se converte e abre a porta para poder realizar os cultos. Então, Paulo e Silas não estavam naquele momento quando eles chegaram. Então, quando aqui fala que eles estavam causando alvoroço por todo o mundo, é a expressão aqui que Lucas nos faz ler, né? Estavam causando alvoroço por todo o mundo. Não era todo mundo, né? Ele está se referindo aqui ao Império Romano, né? O Império Romano para eles era o mundo da época. Então, eles, olha só que interessante. A igreja de Cristo estava causando um alvoroço no Império Romano. Qual tem sido o nosso efeito como igreja Betel aqui na nossa cidade de Serra? Tudo bem, nós fomos para a BR, estamos muito mais visíveis, as pessoas estão nos vendo. Estamos realizando cultos ao Senhor ali, os nossos louvores são alegres, a mensagem está sendo também transmitida online. Eu acredito que está chegando a muitas pessoas que a gente nem consegue medir aonde essa mensagem está chegando. Temos feito trabalhos fantásticos. Me lembro de que todos os domingos agora praticamente um grupo sai para abençoar aquelas pessoas que estão em estado vivendo em estado de rua, né? Alguns porque é opção deles no momento, talvez por algum domínio de alguma coisa que os leva a desejar esse estilo de vida, outros por necessidade. E a igreja do Senhor está indo através desses irmãos, alcançando essas pessoas, mas a gente ainda não conseguiu levar as pessoas a dizerem: essa igreja que alvoroça a nossa cidade. Quem sabe um dia nós vamos conseguir ouvir isso, porque a mensagem que nós pregamos é uma mensagem de luz. E todo mundo que está em trevas, quando vê a luz, a tendência é fechar os olhos, é sentir dor na cabeça frontal. Por quê? Porque a mensagem incomoda. E era o que estava acontecendo aqui em Tessalônica. Essa mensagem estava incomodando a sociedade. Para os judeus, o incômodo era por causa da blasfêmia. E a blasfêmia, então, era essa acusação mais grave. Mas para os romanos, a blasfêmia não queria dizer nada. Por isso que eles usaram aqui, que eles... olha o texto diz assim: todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. O ladrão da cruz reconhece Jesus como rei. Nós reconhecemos que ele é rei porque nós
nós representamos o reino de Deus, nós estamos plantando o reino de Deus aqui na terra. Mas imagine naquela época, quando eles levam essa denúncia, essa queixa aos romanos, de que eles agiam contra o decreto de César e estavam anunciando um outro rei. Aí não, aí os romanos não dava para segurar a onda. Blasfêmia eles seguravam. Agora, traição, porque essa queixa era como se dissesse, olha, eles estão traindo a um rei rival, a César. Então isso levou com que eles agissem. Então levaram Jason e alguns dos irmãos perante as autoridades com essas acusações sérias. E o versículo 8, para finalizar, diz assim: ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Queridos, aqui quando a gente lê fiança, aqui, não quer dizer que eles deram apenas dinheiro e estava resolvido o problema. Não, senão isso ia criar um problema sério na cidade. Jason, ele foi forçado com essa fiança a garantir a paz e a tranquilidade na comunidade ali de Tessalônica. E se ele não conseguisse estabelecer a paz ali na comunidade, a tranquilidade, os seus bens seriam confiscados. Isso aqui é fiança. E até mesmo eles estariam sendo arriscados de sofrer pena de morte, caso não acontecesse. Não apenas os bens confiscados, como a própria vida. Eles poderiam responder com a própria vida. Então, ele teve que assumir um compromisso de que não hospedaria mais Paulo e Silas na sua casa. Ele teve que assumir um compromisso de se responsabilizar pela partida desses homens, sem voltar mais ali. Isso é que significava fiança para eles. E eu concluo a aula de hoje com essa passagem. Paulo e Silas, claro, ouviram falar que eles estavam atrás deles, eles deram linha, inclusive os próprios irmãos depois auxiliaram Paulo e Silas a sair da cidade, até porque senão Jason sofreria muito, né, com isso. Mas, queridos, que a nossa igreja, que eu e você, possamos ser pessoas como os apóstolos da época, ser logo reconhecido, porque a mensagem que pregamos estará incomodando o inferno, estará incomodando os homens, as pessoas de que têm prazer no pecado, se sentir mal em ouvir a mensagem que condena esse pecado, uma mensagem que nos leva a uma vida de santificação, uma vida em que venha trazer uma revolução na nossa cidade e no nosso país. Deus abençoe cada um de vocês, queridos. Olha só, na próxima semana, nesse mesmo horário, daremos seguimento, tá bom? Boa noite e que Deus nos abençoe. Tchau, tchau. Valeu.